paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Eu quero te convidar a meditarmos juntos na palavra de Deus, dessa vez no livro de Salmos, Salmos 119, versículo 105. É um texto muito conhecido da palavra de Deus, que diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Deus é luz. A palavra de Deus ilumina a nossa mente, ilumina o nosso coração, ilumina a nossa vida. Você provavelmente já tentou andar em algum lugar escuro, às vezes até na sua própria casa, à noite, quando a gente não quer incomodar ninguém, né? Quando a gente acorda à noite, não quer incomodar ninguém, às vezes a gente anda no escuro, né? A gente se arrisca a andar no escuro e às vezes até dentro da nossa própria casa, mesmo a gente conhecendo ali a distribuição dos móveis, aonde fica cada coisa, a gente tendo isso mais ou menos na nossa mente, até dentro da nossa casa a gente pode se machucar, a gente pode se ferir, pode ser perigoso andar no escuro, até mesmo num ambiente conhecido pra gente, né? Porque pode ter de repente um sapato que você não se lembrava ou que alguém deixou no meio do caminho, pode ter um brinquedo, se você tem criança como eu, pode ter um brinquedo que algum filho, né, que seu filho deixou esparramado. Então, mesmo a gente já conhecendo o ambiente que a gente está, andar no escuro é sempre perigoso, é sempre arriscado, pode trazer consequências, né? Pode trazer acidentes, corre-se o risco de acidentes andar no escuro, porque a gente não está vendo, a gente não está enxergando. Por mais que a gente mais ou menos conheça o caminho, o escuro nos impossibilita de enxergar, né? Problemas, dificuldades, armadilhas que talvez estejam no nosso caminho. Agora, se dentro da nossa casa já pode, né, ser perigoso, imagina você numa estrada dirigindo à noite, numa completa escuridão, por uma estrada que você não conhece, sem faróis, sem luzes do poste ou luzes até da lua, né? Numa completa escuridão e você dirigindo na estrada. Qual que é o risco de você se envolver em algum acidente? Com certeza esse risco é muito alto, né? Pode ter curva que você não sabe e aí se deparar com um barranco ou se deparar com um precipício, né? Pode ter um buraco na estrada que você não vai ver e pode causar, né, entrar num acidente. Pode ter um quebra-mola na estrada e você não vai ver e vai passar por esse quebra-mola, isso pode provocar um acidente. Então, dirigir numa estrada, dirigir por um caminho, na total escuridão, o risco de acontecer um acidente é muito alto, né? É um risco muito grande, muito elevado. E na nossa vida, quando nós não conhecemos a Cristo, quando nós não conhecemos a palavra do Senhor, é mais ou menos isso. É como se a gente dirigisse numa estrada sem nenhuma luz, numa completa escuridão, sem conhecer o caminho, sem saber os perigos que estão à frente, sem saber o caminho, a direção que nós devemos tomar, sem saber aonde aquele caminho vai nos levar, sem saber se a gente está indo para um barranco, se a gente está indo para um precipício, se tem um buraco na nossa frente. Então, caminhar, andar a nossa vida, viver a nossa vida sem Jesus, sem a palavra dele, que é a lâmpada que ilumina os nossos pés, que ilumina o nosso caminho, que nos mostra a direção, isso é muito arriscado, isso é muito difícil. A chance disso dar errado é muito grande. Então a gente precisa se encher do Senhor, se encher da palavra dele, porque como a palavra de Deus diz nesse versículo, nesse salmo que nós acabamos de ler, a palavra do Senhor é lâmpada, a palavra do Senhor ilumina o nosso caminho e quando a gente está, né, dirigindo, andando, quando a gente está num lugar bem iluminado, a gente consegue enxergar os perigos, a gente consegue enxergar as armadilhas, a gente consegue enxergar qual caminho, qual trilho, né? Qual direção a gente precisa seguir. Então, nós precisamos
estar firmados na palavra de Deus, nós precisamos nos encher da palavra de Deus, porque aí a gente consegue discernir muito melhor, com muito mais clareza, né? Com muito mais luz, a gente consegue discernir que caminho tomar, que direção tomar, que rumo seguir. A gente consegue enxergar armadilhas que às vezes estão pelo caminho. Então é imprescindível a gente conhecer a palavra de Deus, a gente tornar ela de fato luz para o nosso caminho, luz para a nossa vida, que a palavra de Deus ela ilumina a nossa mente, ela abre os nossos olhos, ela nos faz entender coisas que às vezes no nosso entendimento humano a gente não entende, né? Ela nos faz discernir coisas espirituais, ela nos faz compreender coisa que com os nossos olhos a gente não enxerga. Então a gente precisa ver, né, as coisas, a gente precisa meditar na palavra de Deus, porque ela é luz para o nosso caminho. Ela nos impede de entrar em muitos acidentes de percurso ao longo do nosso percurso, em muitas situações difíceis, né? Ela vai mostrando o caminho, ela vai nos iluminando, ela vai nos dando a direção. Então a gente precisa se encher da palavra de Deus. Lembrando que o propósito, né, da nossa caminhada aqui na terra, o caminho que nós precisamos seguir é o próprio Jesus, né? Ele falou: eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, quando a gente está cheio da palavra de Deus, quando a gente medita na palavra de Deus, quando ela é luz que ilumina o nosso caminho, ela nos mostra a direção, ela nos aponta, né? Ela nos direciona, ela mostra o caminho que nós precisamos seguir, que é o caminho que nos leva à vida eterna, a vida abundante em Cristo Jesus, e Ele é o nosso caminho. Então que a gente possa se encher do Senhor, que a gente possa se encher da palavra dEle, que a palavra dEle venha trazer cada dia mais clareza, mais luz, mais entendimento para a nossa vida, e que nós possamos caminhar firmes, né? Com pisadas firmes no caminho que o Senhor tem proposto para a gente na vida, porque a palavra de Deus diz também que Ele vai aplanando as nossas veredas, que Ele vai endireitando o nosso caminho, e que a gente possa estar firme na palavra dEle, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, para a gente conseguir trilhar o caminho, a jornada que o Senhor propôs para cada um de nós. Que o Senhor continue falando no seu coração, abençoando você, sua casa, a sua família, em nome de Jesus.